Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para falar de mais um torneio lá de Caracas, né? Triangular de Caracas. O de 68, que o Botafogo também ganhou. Aliás, esse time de 67 e 68 do Botafogo era um espetáculo, né? Em fevereiro já tinha ganho o Hexagonal do México, que era um campeonato importante, tinha clubes europeus. Ganhou o Campeonato Carioca, metendo 4-0 no Vasco no final. Iria ganhar a Taça Guanabara um pouco depois, logo no início de setembro. Uma outra história que a gente vai contar também, que teve uma parte engraçada, né? Que teve um adversário nosso que deu volta olímpica, depois perdeu por Bom Sucesso. Tivemos que fazer um jogo extra e meter 4-1 com o Gerson perdendo pênalti, mas isso é outra história, né? E o time de 67 e 68, a torcida do Botafogo dizia que era bibi, porque foi bicampeão carioca e bicampeão da Taça Guanabara. Para os mais jovens, olha, carioca é da cidade do Rio de Janeiro, né? O campeonato hoje, a meu ver, então, é chamado por muita gente, não pela federação, como campeonato carioca, mas não é exatamente carioca, porque Volta Redonda não é carioca, Cabo Friense, esses times todos, que não são a cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, nenhum deles é carioca. Então, o campeonato é estadual. Então, como o Rio de Janeiro deixou de ser capital do Brasil em 1960, né, a capital foi para Brasília, aqui no Rio de Janeiro era o Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro. Ponto. Quando a capital foi para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro virou também um estado, estado da Guanabara. Então, a partir de 65, começou a primeira Taça Guanabara, e o campeão da Taça Guanabara tinha o direito de disputar a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro na época, naqueles baldes de eliminatória, mais uma Copa, né? Então, o Botafogo ganhou, foi bibi, carioca e da Taça Guanabara. Nunca dissemos, que nem outros aí, que fomos tetracampeões. Não. A gente ganhou 2 carioca e da Taça Guanabara. E fomos para esse torneio de Caracas de 1968 com muito moral, né? O Paulo César Caju não foi, porque estava discutindo contrato com o Botafogo. E nós, no dia 24 de agosto de 68, um sábado, iríamos enfrentar nada mais, nada menos que a seleção da Argentina. Porém, dia 7 de agosto, e isso é outra história que a gente vai contar depois, nós havíamos montado a Selefogo para vencer a Argentina no Maracanã. Na verdade, era uma seleção carioca que representava a seleção brasileira jogando contra a Argentina. Tinha 3 jogadores que não eram do Botafogo: o Félix, que era o goleiro do Fluminense, o Brito do Vasco, e o Nado, contra a direita do Vasco também, que jogou no lugar do Rogério, que estava machucado, senão eram 9 jogadores do Botafogo. E demos um passeio. Mas a gente vai contar essa história depois. Vamos, então, ajustar nossa máquina do tempo para dia 24 de agosto de 68, ou seja, 17 dias depois da Selefogo enfiar 4-1 na Argentina, né? A seleção argentina era muito boa e tinha alguns jogadores que iam ficar famosos aqui no Brasil. O Andrada era o goleiro, depois veio para o Vasco, era um goleiraço. O Perfum, também um belo zagueiro, que depois foi para o Cruzeiro. E o nosso ídolo é o Lobo Fischer, no ataque, que veio para o Botafogo em 72, 4 anos depois, né? Pois bem, esse jogo, Botafogo e Argentina, a Argentina começou pressionando, atacando muito, mas não conseguia. Nós não estávamos bem fechado. Era como jogava o time do Zagallo, né? Jogava fechado no contra-ataque, bola do Gerson para os velozes Roberto e Jairzinho, e era gol do Botafogo. Era assim que funcionava o negócio. Então, a Argentina pressionava, mas não tinha chances assim claras de gol, claríssimas de gol, né? Uma jogada perigosa ou outra. Leônidas, segundo os jornais, o monstro, Carlos Roberto e Gerson bem ali na marcação também, e o Botafogo foi levando. Quando chegou no iníciozinho do segundo tempo, Jairzinho, aos 8 minutos do segundo tempo, pum, Botafogo 1-0. E daí para frente aconteceu o diabo nesse jogo, né? Já teve cachorrinho invadindo o jogo, vou mostrar aqui a foto.
E lá para os 30 minutos, assim, volta de 30 minutos do segundo tempo, o Ostua, lateral direito da seleção argentina, agrediu o Gerson. E o pau comeu. Aí, pancadaria generalizada, e só o Ostua foi expulso. O Zé Carlos, depois, o zagueiro do Botafogo, lá para os 40 minutos, também foi expulso por causa do treinador. Essa pancadaria, os jornais variam de medição do tempo, né? A maioria falou em 5 minutos de briga. Um falou 8, falou 3, mas deve ter sido por aí, né? Uns 5 minutos de briga com um jogador expulso. Então, essa grande vitória contra a seleção argentina, que alguns jornais até citam como Botafogo confirma contra a Argentina, quer dizer que eles estavam reconhecendo que a Selefogo, que hoje 4-1 da Argentina, era basicamente o Botafogo mesmo. Né? Bem, e aí, depois desse jogo confuso, né? Dessa com briga e o diabo, ganhamos da seleção argentina. Uma bela seleção. Que tinha até Oscar Mais, o segundo maior artilheiro do River Plate, etc. E veio o dia 27 de agosto, que aí foi uma terça, dia 24 foi sábado, e vamos jogar contra o Benfica, um grande time da Europa. O Benfica de Eusébio. O Benfica, olha só, ele tinha o ataque todo da seleção portuguesa de 66, que terminou a Copa em terceiro lugar. Era José Augusto, Torres, Eusébio e Simões. E ainda tinha o Coluna, que às vezes jogava de zagueiro, às vezes jogava de volante. Todos titulares da seleção portuguesa de meia dele. Então não era um time qualquer. Né? Mas o Botafogo foi para cima. Foi para cima. Sem alguns jogadores que ficaram machucados naquele jogo contra a Argentina. Por exemplo, a zaga, que era contra a Argentina, Zé Carlos e Leônidas. Quem jogou foi Paulistinho e Dimas. Né? O Carlos Roberto também não jogou, entrou o Afonso no lugar dele. E fomos enfrentar o Benfica. Bom, então no início do jogo, já com 3 minutos, os jornais que eu pesquisei, todos concordam com os 3 minutos, ou quase todos, o Botafogo vai no placar. O problema da gente pesquisar é este. Né? Nós temos até hoje a hemeroteca digital brasileira, só que esse jogo contra o Benfica não foi tão bem coberto pela imprensa aqui do Rio. Né? E o Correio da Manhã diz que o primeiro gol foi do Lula e o segundo do Roberto. O Jornal do Brasil diz que o primeiro foi do Jairzinho, o segundo do Roberto. Já o Jornal do Esporte dá o Lula fez o primeiro gol, o Jairzinho o segundo. E o Globo, Lula primeiro e depois Roberto. O Globo, a fonte do Globo foi a Associated Press e do Jornal do Esporte, a UPI. O resto não cita a fonte. Né? Mas o que interessa é que o Barroco fez 1-0. Logo no início do primeiro tempo, estava jogando melhor, estava criando maior chance. E já no início do segundo tempo, vem o segundo gol do Botafogo, aos 5 minutos. A maioria diz que foi o Roberto. E a gente vence 2-0 o Benfica de Eusébio, que não era para qualquer um. Aquele timaço. Sem o Manga já, era o Cal no gol. O Manga já tinha saído do Botafogo para o Nacional do Uruguai. E a gente levanta esse campeonato, esse torneio, que para mim, desculpem aí os que discordam de mim, era um torneio amistoso, né? Um torneio amistoso. Não é exatamente um campeonato do mundo, como o Narral falou, tinha vários torneios em Caracas. Esse era um deles. Mas o Taça era importante. As taças. Desse torneio, o Botafogo ganhou uma taça pela Argentina e outra por ter vencido o Benfica. Tá? Então, esse timaço do Botafogo, que ganhava tantos títulos e excursionava tanto para a Europa, fez jus ao seu nome, né? E venceu esse torneio
de 68, em Caracas. 1-0 na Argentina, 2-0 no Benfica do Eusébio e a Botafogo campeão.